A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Meus caros filhos, nós chegamos ao 12º dia da nossa meditação nesta pequena catequese mariana ao longo do mês de maio. No dia de ontem nós meditamos sobre a apresentação de Jesus no templo e a purificação da Santíssima Virgem. E hoje nós buscaremos meditar sobre a fuga de nosso Senhor para o Egito, o seu retorno a Nazaré, e também meditaremos sobre a vida oculta de nosso Senhor. Depois da apresentação de Jesus no templo, da purificação de Nossa Senhora, eles voltaram, segundo a tradição, eles voltaram para a cidade de Nazaré, era a cidade da residência de São José e Santa Ana. Mas, em pouquíssimo tempo, São José, que é o guardião da Sagrada Família, será avisado em sonho por um anjo que lhe diz: José, levanta, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, porque Herodes busca matar o menino. E então, São José e a Santíssima Virgem fogem para escapar do furor de Herodes, porque Herodes, além de ímpio e invejoso, era extremamente cruel. Ele acreditava que o nascimento do Messias, como foi profetizado, foi anunciado pelos magos, seria em breve o seu destronamento. Então, ele está furioso para encontrar e matar o menino. E o anjo, então, anuncia que São José fugisse com o menino para o Egito. De fato, o Egito era a terra mais acessível, estrangeira, mas mais acessível para a Sagrada Família, que fugiria a pé. Depois de tanto, mesmo estando sobre o poder romano, o Egito estava fora da jurisdição de Herodes, e, portanto, Herodes não poderia, chegar ao menino. Então, além disso, ainda se lembra, o deserto da Arábia toda, separa a Judéia do Egito. Então, Nossa Senhora, São José, acatam esta ordem do anjo e, com grande submissão, com grande humildade, sabendo já que esse menino seria causa de destruição, de perseguição, como o profeta Simeão tinha predito ontem na nossa meditação, Nossa Senhora e São José se submetem àquela ordem divina por parte do anjo, então fogem. Que nós pensamos quantos sofrimentos, quantas dificuldades essa fuga infligiria à Sagrada Família. Nossa Senhora se vê obrigada a deixar a sua terra, ir para uma terra tão longínqua. Era um caminho que a tradição diz era um mês a pé. Era longe o caminho, mais de 100 léguas. Era tempo de inverno, muito frio. A Virgem Maria não tinha mais que 15 anos de idade. E depois aquela terra era uma terra pagã. Mesmo assim, Nossa Senhora, com o menino nos braços, acompanhada por São José, segue o caminho da fuga. Pela noite, sem pouso, dormiam ao relento. E tudo que eles podiam era confiar na divina providência. Os santos dizem que jamais São José ou a Santíssima Virgem tivessem proferido alguma queixa quanto àquela fuga. Se trata de uma obediência, eles dizem, perfeitíssima. Perfeitíssima porque era uma obediência simples. O anjo apareceu em sonho e São José, a Virgem, obedecem a um sonho. Obedecem à voz do anjo em sonho. Depois é uma obediência pronta, os santos dizem, porque ele se levanta, toma o menino à mãe e parte. Também é uma obediência generosa, ele diz, porque eles deixam tudo e partem para uma terra longínqua sem nada, confiando simplesmente na providência divina. Além disso, eles dão esse testemunho perfeito de grande generosidade e escuta atenta a palavra de Deus. Alguém poderia se perguntar se Deus não teria outro meio de fazer Jesus se livrar das mãos de Herodes. Claro, Deus teria outros meios, mas nosso Senhor não quer sempre utilizar de milagres. Ele também submeteu nosso Senhor à vida ordinária, e a vida ordinária de nosso Senhor nos ensina exatamente isso.
mesmo nas intempéries, mesmo nas penúrias da vida, Deus está presente e tudo está nas mãos de Deus e se ordena para a vontade de Deus. Nosso Senhor, ele quis se submeter a todas estas penúrias da vida ordinária para nos ensinar e nos dar testemunho perfeito de que ele está presente na nossa vida, mesmo naquelas situações nas quais nós nem conseguimos enxergar a mão de Deus. Nosso Senhor está lá. E é um grande mistério, porque a própria profecia do profeta Isaías dizia, né, lá no Antigo Testamento, Deus dizendo pela boca do profeta que do Egito chamaria o seu filho. Está lá no livro de Oséias, capítulo 11, versículo 1, onde Deus diz, do Egito eu chamei o meu filho. Os santos evangelhos, de fato, eles não narram nada dessas penúrias, ou seja, como foi, né, a fuga para o Egito, o que eles sofreram pelo caminho. Certamente, o caminho que São José e Nossa Senhora tomam é um caminho áspero, é um caminho deserto. E o deserto é cheio de perigos, seja dos animais, como também dos ladrões. Depois, uma grande dificuldade para se abrigarem. As narrações desta cena da fuga para o Egito, nós não encontramos nos evangelhos autênticos. Nós encontramos, muitas vezes, naqueles livros apócrifos. Os apócrifos eram escritos antiquíssimos, que remontam ao tempo evangélico, né? Eram pelo menos 40, nós temos 8 que ficaram preservados. Não são autênticos, não é? Mas essas histórias nos ajudam a refletir, a edificar a nossa reflexão em relação a esse período. Também as lendas que se contavam, entre as lendas medievais, muito belas. A Igreja nunca aprovou, porque elas não estão baseadas em fatos históricos autênticos, mas são lendas que trazem sempre para nós algum ensinamento. Então a Igreja, mesmo não aprovando, ela nunca rejeitou. Essas lendas eram contadas na Idade Média, foi o modo de evangelizar, né? Se contavam as histórias para edificar o povo. Então a Igreja permitia esses contos a modo de edificação. E em relação à fuga para o Egito, as mais conhecidas, as lendas mais conhecidas é a da palmeira e a lenda do bom ladrão. Nós não temos tanto tempo, é uma pequena catequese. Eu gostaria de narrar para vocês a lenda do bom ladrão, porque é muito belo. A característica da misericórdia materna que é impressa nessa lenda. Existem muitas variantes. Santo Anselmo, medieval, conta essa lenda. Eu gostaria de narrar a partir de um livro que eu gosto muito, esse livro, chamado Ao Pé da Cruz, ou As Sete Dores de Maria, do padre William Faber. Aqui ele narra exatamente a fuga de Nossa Senhora e São José para o Egito, e aqui ele traz a lenda do bom ladrão. Gostaria de ler para que vocês pudessem depois meditar, e procurem depois meditar também a lenda da palmeira. Ele diz na página 137 do livro: o caminho que tomaram não foi nenhum que a prudência humana teria sugerido, porque eu disse, é um caminho muito difícil, né? Pois o menino era pequeno, a esposa, a virgem, era muito nova, os perigos eram muitos. Ele diz, retornaram pelo caminho de Jerusalém, que havia pouco trilhado, porque eles tinham subido até Jerusalém, ido até Belém para nascer o menino, depois voltaram. Agora eles estão de volta. Mas, esquivando-se da cidade santa, passaram perto de Belém, com a sua proximidade, dever-se abençoar aqueles bebês inocentes, que depois nós sabemos morreriam por causa do furor de Herodes. Assim, chegaram à estrada que conduz ao deserto, e com José à frente, como uma sombra do Pai Eterno, cruzaram a fronteira da terra prometida até a perderem de vista. Então eles entram no deserto, né, e marcham, areia adentro. São José, Nossa Senhora, o menino e a sua pobreza, porque eram pobres. Duas criaturas levaram o Criador ao deserto e tomavam conta dele ali, em meio às areias pedregosas dos canais secos. A aurora e o ocaso, o resplandecente meio-dia e a purpérea da noite, a luz esférica e a neblina colorida encontraram-nos no deserto por muitos dias. Eu disse,
Era uma jornada de 1 mês de caminhada pelo deserto. Ainda viajavam. Tinham de suportar o frio à noite e o sol inescapável durante o dia. Tinham comida escassa e sede frequente. Sabiam a quem carregavam e não esperavam milagres para aliviar a carga. Lembra que eu disse? Deus não quer se utilizar sempre dos milagres. Ele permitiu a São José, a Nossa Senhora e ao menino que sofresse as intempéries da vida. Nós também sofremos e nem por isso Deus deixa de estar ao nosso lado. Depois ele continua. Uma antiga tradição diz que passaram a noite numa caverna de ladrões. Foram recebidos ali com hospitalidade imperfeita, conquanto bondosa pela esposa do capitão do bando. Talvez a dor a tenha tornado bondosa, pois como as mulheres, é geralmente assim. Sua dor era grande, ela tinha um filho louro, a vida de sua alma, a única coisa amável e pura em meio à vida desregrada e selvagem à sua volta. Era uma mãe de um bebezinho, né? Uma esposa de um ladrão. Ele era demasiado louro para ser contemplado porque estava pálido de lepra. Esse bebezinho, filho da esposa do capitão dos ladrões do bando, ele estava leproso. Mas ela o amava mais ainda e o apertava com mais carinho ao peito, como as mães costumam fazer. Ele era agora, mais que nunca, sua vida e sua luz, em razão do seu infortúnio. Maria e Jesus, a esposa do ladrão e o filho leproso, juntos na caverna, ao cair da noite. Que lugar apropriado para o Redentor. Que doce figura da igreja que ele fundaria. Muito bonito essa parte. Nosso Senhor apresentará a sua misericórdia. Ele diz: Maria pediu água para poder lavar o Santo Senhor. E a esposa do ladrão então trouxe água. E Jesus foi lavado naquela água. Nossa Senhora deu banho no menino Jesus. A bondade, quando abre o coração, abre também os olhos da mente. A esposa do ladrão percebeu algo notável em seus hóspedes. Se havia uma luz ao redor da cabeça de Jesus, ou se o Espírito Santo falava mediante a entonação de Maria, ou se a mera proximidade de tanta santidade a afetou estranhamente, nós não sabemos, mas com muito amor e com uma sorte de fé, o coração da mãe pressentia algo. Aquela mãe viu Nossa Senhora dar banho no menino Jesus e sentiu que alguma coisa tinha naquele menino que era diferente. A terra conhece muito bem esse pressentimento materno. Ela tomou a água que Maria usava para lavar Jesus e com esta água lavou o seu pequeno e leproso Dimas. E a carne dele tornou-se rosada e formosa, com os olhos de uma mãe, como os olhos de uma mãe desejaria ver. Muitos anos se passaram. A criança tornou-se maior que os braços da mãe, realizou façanhas de audácia infantil nas areias do deserto. Por fim, Dimas já era grande o suficiente para se juntar ao bando dos ladrões, porque ele era ladrão, filho de ladrão. Se tornou grande e se tornou ladrão. E embora pareça, até o fim sempre tivesse algo do coração de sua mãe perto dele, levou uma vida de violência e de crime. E por fim, então, Dimas é levado a Jerusalém como ladrão, levado preso para pagar o preço de ser ladrão. Quando estava pendurado na cruz, queimando de febre, ressecado pela agonia, era incapaz de dizer palavras de escárnio ao sofredor inofensivo ao seu lado. O sofredor estava mudo, Jesus na cruz, Dimas ao lado. E Dimas o olhava. Ele viu algo celestial, algo distinto de um criminoso, tal como sua mãe vira lá na caverna 33 anos antes. Era a criança, por cuja água de banho sua lepra tinha sido curada. Pobre Dimas, tens agora uma lepra maior, pior, que precisará do sangue em vez de água. A fé obrou rapidamente. Talvez seu coração fosse igual ao da sua mãe, e a fé fosse algo seminatural nele. Ele observava o escárnio da crucificação, os insultos, os ultrajes, as blasfêmias, o silêncio, a oração pelo perdão deles, o olhar anelante que Jesus moribundo lhe lança. É suficiente. Ele deve professar sua fé aqui e agora, pois as orações da mãe sobem de lá
debaixo, e o pecador é envolto por uma nuvem de misericórdia. A Virgem intercede por aquele pobre ladrão. E então o pecador é envolto por uma nuvem de misericórdia e diz: Senhor, lembrai-vos de mim quando entrares em vosso reino. Vede como se adiantou a algum dos apóstolos. Ele estava pendurado na cruz para morrer. Nosso Senhor então diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A torrente vermelha jogou como uma fonte nova sobre o corpo do ladrão moribundo. E embora sua mãe da caverna não estivesse ali, porque a mãe do ladrão não estava lá, sua nova mãe estava embaixo da cruz. E enviou com o seu primogênito para o paraíso, o primeiro da incontável família de filhos que estariam na glória por causa daquele sangue amado. Filhos, é muito bonita esta história, né? Nos faz perceber a grande misericórdia do coração da Virgem. Nada daquilo que foi oferta a ela ficou sem recompensa. Voltando à nossa terra do exílio, Nosso Senhor, São José e Nossa Senhora teriam se estabelecido numa cidade chamada Matarié. Essa cidade era uma pequena aldeia afastada de Heliópolis. Heliópolis era uma cidade, a cidade natal de Moisés. Ali, a Sagrada Família teria vivido em paz, longe do furor de Herodes, e ali viveu ao longo daqueles anos. Sendo muito pobres, eles, numa terra estrangeira, sem dinheiro, sem proteção, né, segundo a tradição, se dedicaram a todo tipo de trabalho para sustentarem o menino Jesus e a família. São José, Nossa Senhora no Egito, ficaram ali por anos até a morte de Herodes. A palavra de Deus diz que com a morte dele, o anjo chama José de volta à sua terra. Nós lembramos aquela passagem, né? José volta com o menino e Nossa Senhora e voltam para Nazaré. Uma vez em Nazaré, nós entramos então no chamado grande mistério da vida oculta de Nosso Senhor. O Evangelho narra pouquíssimo sobre este período, da infância de Jesus até os seus 30 anos, quando ele vai iniciar a vida pública. Um fato notável que nós lemos nos Evangelhos é aquela subida de Jesus, Nossa Senhora e São José para Jerusalém para a festa da Páscoa, quando Jesus tinha 12 anos. E ali nós sabemos o desenrolar da cena também, da perda do menino Jesus, do reencontro. Vocês podem voltar nesse livro do padre William Faber, e lá também ele vai meditar profundamente os 3 dias de sofrimento da Virgem Maria e de São José na perda do menino Jesus. Depois, sobre os 18 anos da vida de Nosso Senhor, depois do seu encontro lá no Templo de Jerusalém, os evangelhos narram pouquíssimo. São Marcos, lá no capítulo 6, versículo 3, falará que Nosso Senhor se dedicou, durante a sua vida oculta, ao trabalho com São José no ofício de carpinteiro. Com isso, Nosso Senhor ele restaura a dignidade do trabalho manual. Nosso Senhor viveu, sustentou a sua casa, né, Nossa Senhora, com o trabalho das suas mãos. Sobre Nossa Senhora, o Evangelho ainda fala menos. Ele diz que Nossa Senhora conservava no seu coração aquelas palavras e meditava. Nossa Senhora viveu uma vida profundamente oculta e com isso também nos ensina a meditar, a aprofundar, a imitar a Nosso Senhor naquela vida silenciosa de oração e buscando imitar as virtudes dele. Sobre São José, os evangelhos não falam mais nada. Depois do retorno deles de Jerusalém, não se fala mais sobre São José. A tradição diz que São José teria morrido durante esse período da vida oculta de Nosso Senhor. Um teólogo, grande teólogo chamado Bossuet, do século XVII, ele dizia que Nosso Senhor teria assistido São José na sua última doença e feliz era aquele pai que um tal filho tivesse fechado os olhos. Verdadeiramente, ele diz, né? São José morreu entre os braços e o ósculo de Nosso Senhor, entre aqueles dois que ele mais amou, Jesus e Maria. Essa é a tradição sobre São José. Meus caros filhos, nesta pequena meditação de hoje, nós meditamos sobre a fuga de São José, Nossa Senhora, para o Egito, a volta para Nazaré e um pouco da sua vida oculta. Amanhã
nós meditaremos sobre o primeiro milagre de Nosso Senhor, quando ele vai iniciar a sua vida pública, sempre pela intercessão da Santíssima Virgem. Peçamos a Nossa Senhora a bênção de mais um dia. Ó doce Senhora minha, dai-nos a vossa bênção, para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está Maria em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e a graça do Espírito Santo estejam conosco, agora e para sempre. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.